Bom, no tema da globalização, um tópico importante é falar sobre a revolução técnico-científica e informacional, que ela tem tudo a ver com essa expansão, com essa evolução desse processo que começou lá atrás, no século XVI. Bom, essa revolução técnico-científica, ela é percebida na produção, por exemplo, na produção industrial. A terceira revolução industrial, ela é marcada pela automação, ou seja, tudo fruto do quê? Do desenvolvimento tecnológico, tá? Do investimento na ciência. E acaba que o toyotismo, como é chamada essa nova forma de produção, exige aí por parte das indústrias que elas se modernizem, que elas se atualizem, que elas comprem cada vez mais robôs. Sim, então hoje em dia nós temos essas cenas que são, por exemplo, no caso de uma fábrica de automóveis, onde o automóvel é fabricado quase sem a presença humana, ou pelo menos com uma pequena participação da presença humana. A presença humana ela existe, sim, porque esse robô ele foi programado por alguém, por uma pessoa, por um engenheiro mecatrônico. Agora, se você fosse numa indústria automobilística na década de 70 ou 80, você veria uma quantidade muito maior de trabalhadores dentro do chão da fábrica. E também na produção agrícola, nós temos essa situação, ou seja, as máquinas hoje que são empregadas no corte da cana, por exemplo, elas são fruto do que? Do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, alguém inventou essa máquina. Antes você tinha um grande contingente de trabalhadores. Então o agribusiness, que conta com grande participação de capital, que capta capital no mercado financeiro, adquire essas máquinas para que você possa aí aumentar a produção. Então a mecanização é uma característica marcante também dessa revolução técnico-científica, ou seja, aplicar a tecnologia no trabalho, na produção. Temos também isso acontecendo nas comunicações, né, nas chamadas redes imateriais, e nos transportes também, nas redes materiais. Então, muitos vão dizer que nós temos uma modificação na relação entre o espaço e o tempo. Então, nessa charge, vamos dizer assim, aparece aí o mundo, certo, em 1500, no século XVI, que ele tinha um certo tamanho. No século seguinte, no século 18, 1700, você já tem um mundo menor. No próximo século, menor ainda. No século 20, ficou menor. E no 21, menorzinho ainda. Fruto do quê? Fruto, ele coloca aí como se o mundo estivesse sendo encolhido pela mão humana. Na verdade, não é a mão, é sim o cérebro humano que criou aí uma série de tecnologias que nos aproximam. Ou seja, hoje as comunicações avançaram de uma forma fantástica. Porque em 1500, se você precisasse se comunicar com alguém que estivesse em outro continente, isso levaria meses. Ou seja, uma carta teria que ser enviada, a pessoa teria que receber essa carta, levaria um certo tempo para ela receber a carta. Ela responderia e para você receber a resposta um outro tanto desse. Ou seja, hoje em dia sabemos que conseguimos nos comunicar com pessoas que estão em qualquer ponto do território mundial numa fração de poucos segundos. Qualquer notícia que venha acontecer no mundo, né, seja lá em que lugar for, no prazo de poucas horas, uma parcela considerável da população mundial já está sabendo do acontecido. Portanto, as comunicações avançaram de uma forma muito interessante. Os transportes também, obviamente, porque a partir do século XX você teve aí o desenvolvimento do transporte aéreo, que acelerou muito o deslocamento de pessoas. Então é como se o mundo estivesse o quê? Sendo encolhido. Agora, essa revolução técnico-científica, ela traz consequências, algumas não tão boas assim. Então vou colocar uma observação, que é a seguinte. É lógico que a revolução técnico-científica traz consigo um chamado desemprego, um desemprego tecnológico ou estrutural. Por quê? Uma mudança na estrutura produtiva. Você nunca mais vai ter contingente de pessoas trabalhando numa fábrica. As fábricas estão reduzindo ainda mais no futuro a quantidade de trabalhadores. Ou seja, eliminam um grande número de postos de trabalho. Infelizmente, isso acontece. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, logicamente, para quem perde emprego não é bom. Mas alguns defendem a revolução da seguinte maneira. Mas, por outro lado, ela gera novos postos de trabalho. Sim, isso é verdade. Por exemplo, alguns empregos que não existiam no passado. Quem trabalha, por exemplo, com manutenção de sites ou coisas assim, essas pessoas hoje têm muito mais oferta de trabalho. Esse tipo de emprego nem existia há 30 ou 40 anos atrás. Só que é lógico que esse tipo de trabalho
exige de quem se propõe a fazê-lo maior qualificação da mão de obra, com certeza. Portanto, exige que a pessoa tenha condições para se qualificar. E, infelizmente, a qualificação não é uma coisa democrática, nem todo mundo tem acesso fácil à democratização, a esse processo de qualificação de mão de obra. Tanto que isso cria um fenômeno cruel chamado de exclusão digital. Nessa imagem que aparece aí embaixo, né, uma comunidade visivelmente carente, onde estão tendo contato com o mundo da informática, tanto quanto ultrapassado para os dias de hoje, né, nessa foto, mas as crianças admiradas com essa tecnologia que talvez eles nunca tiveram em contato antes. A própria charge que aparece aí, né, um mendigo pedindo um mouse, pelo amor de Deus, não está pedindo um small, está pedindo um mouse, não um dinheiro. Só que a própria charge já ficou desatualizada, ou seja, existe uma erosão tecnológica fantástica, uma coisa impressionante. Porque mouse para gerações mais novas nem é uma coisa tão interessante. A maioria hoje dessa nova, dos milênios, como são chamadas essa nova geração, são acostumados com as telas touch, que você toca na tela. E o mouse, quando foi inventado nos anos 80 e 90, já era uma revolução para o ambiente Windows. Antes não havia essa possibilidade de você arrastar um cursor pela tela, somente através as inserções eram através do teclado, que também foi uma evolução, porque anteriormente tinha leitura de cartão. Ou seja, a tecnologia não para, precisamos sempre estar se qualificando para isso. E aí pessoas que têm recursos financeiros conseguem facilmente adquirir digamos, esses aparelhos, conseguem fazer cursos ou se inteirar das novidades. Para pessoas carentes, para muita gente comprar um aparelho celular é uma coisa quase que impossível. Bem como grandes empresas dominam esse mercado. Lógico, as pequenas empresas elas não conseguem se colocar, elas são tragadas, são engolidas pelas grandes empresas. E os países subdesenvolvidos também são obrigados a importar tecnologia. Eles não têm tecnologia própria para competir num mercado tão tecnológico assim. A outra observação é com relação ao fato de que a revolução técnico-científica informacional ela promove uma forte integração entre os povos e as culturas. Integrados pela comunicação hoje em dia, qualquer notícia se espalha rapidamente e também pelos hábitos de consumo que são forjados pela globalização, que formam aquilo que muitos chamam de aldeia global. Digamos assim, essa charge desse bebê, como se fosse todo tatuado com marcas de empresas transnacionais que vendem seus produtos, difundem a sua cultura pelo mundo inteiro, ou seja, a rede de fast food McDonald's, a Windows, que é uma empresa que trabalha no ramo de informática, no ramo de software. Então, esse cidadão da aldeia global ele já nasceria totalmente influenciado por essas grandes marcas de empresas transnacionais. E do outro lado ali a charge de um Saci Pererê, tá certo? Fazendo uma traquinagem contra o Halloween, que seria uma cultura dos Estados Unidos. Ou seja, a cultura predominante, o American Way of Life, acaba sendo imposto a outras culturas. É o caso do Brasil. Hoje em dia, muitas escolas comemoram, né, o Halloween em um determinado dia no mês de outubro, novembro, nem sei. Mas uma cultura que é tipicamente brasileira, que é uma lenda do Saci Pererê, não é tão comemorado, ou quase não é comemorado por ninguém, por quase ninguém. Ou seja, essa é uma imposição cultural, faz com que culturas locais desapareçam ou sofram degenerações. Eu sempre cito o caso de quando você vai a uma festa junina. Muitas festas juninas vendem Coca-Cola e cachorro-quente, ou seja, hot dog e Coca-Cola. Pois bem, só que festa junina no Brasil era uma tradição caipira, onde você comia coisas feitas de milho, como paçoca, etc, etc. Portanto, as festas juninas da atualidade, ou de há um bom tempo já, elas são degeneradas, ou seja, a nossa cultura perdeu um pouco da sua essência para uma influência externa. Só para citar um exemplo, tá certo? Então, sobre esse assunto, sobre revolução técnico-científica, seria isso que eu queria falar para vocês e também espero ter contribuído com o conhecimento. Ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.